Boa noite, pessoal. Chegamos à terceira live do meu método CCA, que é clareza, comunicação e ação. Nós falamos sobre clareza para entender as diferenças entre homem e mulher, diferenças cerebrais e tal. Ontem nós falamos sobre comunicação, perfil comportamental, como entender o perfil comportamental para ter uma comunicação melhor. E hoje a minha convidada é a Carol. Ela foi anjo na minha formação de coach e a gente vai falar sobre ação. Já que você entende as diferenças, começa a se comunicar melhor, agora é a hora de partir para a ação. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar. Chamando a Carol, esperando ela entrar. Boa noite. Ah, nós aqui! A Quanto tempo, né? Mulher das lives. Ah, se eu pudesse, ficava o dia inteiro falando aqui. Meu Deus do céu. Eu adoro. Adoro isso. E aí, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Melhor agora. Eba! Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Leandro Cruz. Eu sou formado em coach pelo IBC, o PSC, e escolhi trabalhar com casais como coach de relacionamento e também sou analista comportamental. Agora fala um pouquinho de você, Carol. Ixi, eu sou uma mistura muito louca. Eu sou mentora. Minha especialidade é pessoas. Eu sou especialista comportamental. Eu atuo na área de vendas, então eu falo muito sobre venda, mas a venda para mim é um pouquinho diferente, porque se eu não entender de gente, eu não entendo de vender, certo? E eu sou Master Coach, formada pelo IBC também, instituição onde a gente se conheceu. Eu sou coach com aplicação em coaching ericksoniano, eu tenho constelação sistêmica, análise comportamental. Sou casada há um tempão, por isso que eu tô aqui para falar para vocês, né, Lê? Pra gente falar o que a gente tem experiência também, né? Sim. Tô com meu marido desde os meus 17 anos, eu vou fazer 37, então, tem tempo, galera. Carol me salvou no primeiro dia do curso lá de coach, que a gente tinha que fazer a roda da vida, eu ia sair por lá, acho que eu tava lá até hoje. Você salvou, bem salvo. Então, eu vou falar um pouquinho também mais de mim. Além de coach, eu já trabalho há 9 anos na paróquia, que é a paróquia Cristo Rei. Eu e minha esposa, nós somos coordenadores e palestrantes de noivos e somos dirigentes de outros casais, né? Então, já tenho essa experiência já de algum tempo com casais, e aí depois eu acabei me encaminhando pro coach, né? E através disso eu me encontrei. Na verdade, a minha ideia não seria trabalhar com coach de relacionamento, né? Porque eu ficava pensando assim, um casal que já está com problema, já está brigando, talvez até está para se separar, não vai querer gastar dinheiro com o coach. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui acabando sendo empurrado para isso, e aí a missão, quando a missão não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou colocar o fone porque está dando eco aqui para mim. Assim fica melhor. Agora acho que fica melhor. Acho que deu uma travadinha aqui. Oi. Agora voltou. Então, para a gente começar, hoje a gente vai falar sobre ação, né? Como eu falei antes, a gente já estava vindo numa sequência que era a primeira parte, que era clareza. Então, é para entender como funciona, porque funciona muito diferente cérebro de homem e de mulher.
Depois, ontem eu falei sobre comunicação, usei um pouquinho, uso bastante e falamos bastante sobre perfil comportamental, porque eu acho importantíssimo, principalmente numa relação. O pessoal acha mais que é usado mais na área profissional, mas eu uso demais. E aí falei ontem com a Roberta também, ela é uma especialista também. E hoje a gente vai, bom, já que você entende as diferenças, já que você está começando a comunicar-se melhor com o seu parceiro, com a sua parceira, agora é o momento de ação, né? De agir. De agir, tem que agir. E aí eu falei, vou chamar a Carol porque ela é uma mulher de ação, eu percebo isso nas lives dela e tal, então planejamento e ação, acho que não tem pessoa melhor das que Obrigada. Eu conheço para a gente falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é, assim, o que eu percebo, eu criei esse método e estou buscando casais para poder validar, já fiz sessões com 3 casais, 2 presencial e 1 online, então precisaria de mais uns 5, 6 para poder ter uma validação sobre esse método. E o que eu tenho percebido desde a minha experiência lá na paróquia, no encontro de casais, é que o casal, ele quando estão namorando, eles têm um sonho, a 2, que é o de casar. Montar a casa, é a festa, é a igreja e tudo mais. Acha que vai namorar para sempre, né? Acha que vai namorar para sempre, né? Sim, aí quando eles falam, bom, agora acho que não vai ser para sempre, porque para sempre não dá, né? Aí eles sonham em casar. Eles casam e assim, o sonho termina com 4 meses de casado. Eles não fazem mais planos, projetos, eles não têm mais sonhos a 2. Não tem aquele sonho que eles tinham quando namoravam, que era de tudo que envolvia o casamento. Eles começam a viver o dia a dia, cada um tem o seu sonho e o seu projeto de vida, é carreira ou é estudo. O máximo que eles têm de planejamento é ou trocar de casa ou ter a casa própria, que é o máximo que eles atingem em sonho a 2. Vem um filho e aí o sonho passa a ser, não deles, mas realizar o sonho do filho. E aí você pergunta, qual é o sonho de vocês dois? O que vocês sonham para vocês como casal? Ah, meu sonho é educar o meu filho da melhor maneira possível, é dar uma formação. Não, mas eu estou perguntando do sonho de vocês. O que vocês têm de projeto, de sonho juntos? Aí dá a tela azul, dá trava. Porque eles nunca não pensam nisso. Eles dificilmente sabem qual é o sonho de um e de outro. Eles não. Eu pergunto na minha palestra de curso de noivos, né? Que eles estão há poucos meses para o casamento. Você sabe qual é o sonho do seu noivo? Você sabe qual é o sonho da sua noiva? Eles não sabem. Não. Então, como é que eles vão ter um sonho juntos se um não sabe qual é o sonho do outro? E aí, pior ainda, a pessoa não sabe nem qual é o sonho dela mesmo. Muitas vezes não sabe nem qual é o sonho dela mesmo, né? E às vezes você começa um processo de coaching, você já deve ter feito bem mais que eu, e aí você vai fazer a ferramenta ali 5W2H, e quem é que vai te ajudar nesse sonho, nesse projeto, nessa meta? Não tem. E o cara é casado. E ele não tem quem, ele não sabe. Por quê? Ele não tem quem ajude ele. Porque a pessoa que está com ele não sabe qual é o sonho dele. Isso quando ele sabe qual é o sonho dele, né? Lê, sabe o que eu percebo muito? No mundo, assim, olhando do mundo corporativo, eu gosto de olhar o que está acontecendo na vida pessoal da pessoa. Porque isso é o resultado que ela vai dar diretamente impactado pelo que ela está passando em casa. Né? Então, os relacionamentos ruins, problemáticos, o que eu percebo que acontece? As pessoas estão vivendo no automático. Então, eu tenho que acordar, tal hora eu tenho que estar lá, tal hora eu tenho que voltar, e é só isso, cumprimento de horário. Sim. Né? No geral, no mundo, as pessoas, e eu acho esse Covid incrível,
assim, com dor no coração pelas pessoas que faleceram, por quem perdeu seus entes, entendam o que eu tô falando. Mas essa parada deu um choque na cabeça de todo mundo, de tipo assim, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo com a minha vida? O que, que eu tô fazendo com o meu relacionamento? Porque agora você é obrigado a ficar em casa com o seu marido, com a sua esposa, e olhar para o seu marido, para sua esposa, e resgatar o que ficou perdido, o que ficou para trás. Então, e aí? Todo mundo perdido, esse é o momento de se reconectar, de se resgatar com você, para conseguir se resgatar com o outro, né? Eu torço muito, tenho esperança que as pessoas aprendam com isso. Mas eu tenho um pouquinho de pé atrás por conhecer um pouquinho da alma e do comportamento do ser humano, que se é que eles vão aprender com isso. Mas... Então, eu acredito que muitos vão mudar, sim, mas eu acredito que a grande massa vai ficar por um tempo nesse sentimento de amor genuíno e depois vai voltando ao normal. A gente vai trabalhar com unhas e dentes para que isso não aconteça e as pessoas continuem nessa vibe de que uns têm que ajudar os outros, né? Mas, pelo estudo que a gente tem, pelos processos, como andam as coisas, geralmente é igual ficar doente. Você fica doente, aí você promete um monte de coisa. Não, eu não vou comer mal mais. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais aquilo. Quando você restabelece a saúde, você volta a fazer tudo aquilo que você... né? Então, tem que ter um propósito no que é feito. Muita gente, muita. Eu trabalho com meu marido. Então, assim, além de estar casada, estar com ele desde os 17 anos, a gente sempre trabalhou junto. E as pessoas falam que não compreendem, não entendem como que a gente está junto. E a gente está junto porque toda hora a gente inventa uma coisa nova que a gente quer. Sim, essa é a ideia. E acredito que vocês sonham juntos. Sempre. Cada hora uma coisa. Porque a gente realiza. E aí realiza, e aí. Então, isso é o alimento da relação. A gente não vive só de amor, gente. Relacionamento não vive só de amor. Nenhuma relação, nem de amizade, nem um casamento, nada vive só de amor. Porque a gente pode até ter pessoas que se separam se amando, né? Porque não conseguem conviver juntas, por exemplo. De uma maneira um pouco diferente, mas dá para colocar, né, nesse contexto, é o que o apóstolo Paulo falava. A fé sem ação é uma fé morta. O amor sem ação é um amor morto. Pois tem que estar junto. Você tem que compartilhar dos seus sonhos, porque a gente tem que ter nossos sonhos. Mas tem que compartilhar com a pessoa que está com você, para ela te ajudar, você ajudar ela a realizar o dela. Mas importantíssimo vocês terem um sonho a dois. Sim. Porque é o que eu coloco. Sonho que se sonha junto. Porque aí a coisa... Sonho que se sonha junto é mais fácil de realizar. Basicamente a minha frase é essa. Muito mais. Muito mais. E aí, assim, Olê, o que eu acho que é muito importante para um casal é entender que o sonho que se sonha junto não necessariamente precisa ser o sonho dos dois. Por exemplo, meu marido tem um sonho de realizar alguma coisa. É um sonho que ele, como pessoa, precisa realizar. Eu estou com ele nesse sonho. Você compra a ideia dele, né? Lógico, eu faço parte de ajudar ele a conquistar isso. Né? E esse lema que a gente tem dentro de casa é o que eu levo para as empresas também. Então, eu tenho um funcionário que está meio desanimado, eu faço o cara ter uma meta. Não, cara, vamos inventar um sonho agora. Você vai passar a ter um sonho agora. Né? Porque a gente é movido de sonho, de realizar esses sonhos. Quando a gente não sonha mais, aí começa a depressão, começa um monte de quadro de ansiedade, e aí vai, né? Foi até um curso que eu fiz, um curso de imersão faz um ano atrás, que é assim, você sonha, realiza e tem prazer. Sonha, realiza e tem prazer. Se você não viver assim, aí é isso, é depressão, é ansiedade, é separação. E aí o cara, às vezes, ou a mulher, casa 3, 4 vezes, é a síndrome de Fábio Júnior e de Gretchen.
Ou da Você vai casando, vai casando, Ela vai casou de casando, novo, vai você casando. viu? A Gretchen casou de novo. Aí vai. É o que eu falo no curso, no encontro de casais. Se você não resolver o seu problema, você só vai trocar de problema. Porque Sim, se não deu certo, uma relação ela nunca dá certo por culpa só de um. A de culpa jeito sempre é nenhum. dos dois. Então, assim, se você não resolver o seu problema, você vai repetir, vai entrar num loop infinito de pessoas que você sempre vai encontrar alguma coisa de ruim nelas. E o problema é você que tem que se resolver, né? É E lógico. o que a gente fala, né? Você, quando casa, e eu pergunto isso para os noivos, vocês vão casar por quê? Ah, porque a gente se ama e tal. Não, independente disso. Você vai casar porque você quer ser feliz? Eu vou casar para ser feliz. Eu falei, então já está começando errado. Ah, já era. Você tem que pensar que você casa para fazer o outro feliz. Porque quando quando os dois têm esse pensamento, vocês entram em transcendência, em congruência. Porque eu faço ela feliz, ela me faz feliz e a felicidade ela vai se potencializando. Né? É uma troca, e toda troca potencializa. Tem aquele filme Profecia Celestina que trata muito disso. Toda troca é potencializada. Eu fiquei curiosa aqui. Como é que foi seu primeiro ano de casado? Porque o meu foi uma catástrofe. Não, o A meu gente primeiro tinha plena consciência de que se a gente passasse o primeiro ano, ia dar certo. Porque, Olha, eu namorei com a minha esposa 3 anos e 2 meses e resolvemos casar. Eu resolvi casar, né? Já tinha 30 anos, então falei, não, tem que ir, né? Senão eu vou. E aí foi assim, quando a gente namorava, eu fumava, e aí ela reclamava um pouquinho, eu falava, vou parar de fumar. Parei de fumar 6 meses, 1 ano antes de casar. Só que quando a gente, um mês antes de casar, aquela ansiedade começou a bater, eu voltei a fumar. Só que não falei pra ela. Então aí a gente casou tudo, e aí com 3 meses ela descobriu que eu tinha voltado a fumar, e ela queria se separar. Com 3 meses eu falei, nossa, mas eu vou ser o símbolo do fracasso. 3 meses! o recordista. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava limpando o camarão num sábado, porque domingo ia ter um almoço em casa, e aí ela falou, eu não quero mais, e não sei o quê. Mas enfim, o primeiro ano, passando essa crise, a gente foi se encaixando. Porque o primeiro ano é adaptação, né? É adaptação. É quando você vai entender, você vai conhecer a pessoa na real. Porque quando a gente casa, a gente tem a ideia de que a gente vai namorar pro resto da vida, né? É namoro pro resto da vida. E aí vem as responsabilidades. Então, eu casei muito nova, eu casei com 22 anos. Né? A gente namorou 5 anos, se eu não me engano. E aí eu entrei numa joalheria, comprei as alianças. E falei pro meu marido, executora! Falei, o negócio é o seguinte, agora você vai ficar noivo. Aí botamos as alianças no dedo. Aí um belo dia eu falei, o seguinte, agora você vai casar. Então foi assim, entendeu? Não, eu comecei a namorar com a minha esposa, eu já estava com 27, e ela estava na faculdade. E aí com 1 ano eu falei, bom, assim, a gente se gosta, a gente se ama, vamos casar. Ela falou, não, você tá ficando louco? Eu tenho que terminar minha faculdade. Assim que você terminar sua faculdade, a gente já... E foi assim que a gente acabou juntos, estamos juntos. Agora, o mês que vem, a gente faz 15 anos de casado, né? Aí, tá vendo? Parabéns. Você pertinho que a gente faz aniversário de casamento. Dia 10 eu faço 14 anos de casada. Dia 10 agora. Eu faço dia 10 de julho. Dia 30 de julho eu faço 15 anos. Mas você estava falando da questão de namoro. Eu tenho um caso muito próximo, antes de eu ser coach, porque se eu fosse coach eu teria intervido e talvez hoje a coisa teria sido diferente. Namoraram 5 anos e meio. 5 anos e meio resolveram casar. Ficaram casados 8 meses. E se separaram e foi traumático, principalmente para ela. Por quê?
um só tinha um sonho, o outro vivia o sonho, a outra, no caso, vivia o sonho do marido, que não era congruente com o sonho dela. O sonho dela, ele desfazia, menosprezava, achava que era idiota. E a comunicação, aí você fala, pô, 5 anos e meio quase, e não descobriu isso? Não descobre. É difícil. Não, ó, você se engana quando namora. posso dar um exemplo de mim. Eu tive na minha vida vários quadros de depressão, né? Quando eu namorava, a minha sogra, ela falava que eu não era boa o suficiente, que eu não era legal o suficiente, que eu não era gentil o suficiente. E durante o relacionamento eu fui acreditando nisso. Eu fui acreditando, eu criei uma crença realmente que eu não era boa o suficiente. Aí o que aconteceu? Eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu me desconectei de mim totalmente. E aí fui arrastando essa síndrome do pânico até pouquíssimo tempo atrás, gente. Isso foi se arrastando e eu parei de viver a minha vida, comecei a viver só em função do que o meu marido queria. Então ele queria fazer isso, eu ia. Acabou, os meus sonhos assim, acabaram. E aí eu entrei numa depressão bem feia de querer me matar, entendeu? Então é a importância de você olhar para o seu marido, para sua esposa e entender, não, peraí, ele tá só me acompanhando? Não, a gente precisa resgatar essa pessoa, porque são 2 indivíduos individuais que sentem sozinhos, porque embora a gente esteja junto, só eu sinto o que eu tô sentindo, só ele sente o que ele tá sentindo. Então, se a gente não conseguir os 2 realizar sonhos, fazer planejamentos juntos, o casamento acaba. Porque não tem mais por que estar junto. E é melhor ficar separado, né? Melhor ficar separado. Sim. Porque tem que estar junto porque faz bem, né? Então, eu acho que Pode falar, pode concluir. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter atenção hoje e ajudar as pessoas, os casais, a se planejarem juntos, né? Para poder agir junto. Cada um fica aí num cômodo se planejando e um nem sabe o que está se passando na vida do outro. E aí, quando vai ver, um tá indo para um lado, outro para o outro, já não se encontra mais, os horários não batem. Aí, gente, aí já era. É o que eu falo. A minha mulher só sabe o que se passa dentro do meu coração se eu contar para ela. Claro. Se eu for segurar a minha preocupação, a minha tristeza, a minha ansiedade só para mim, não dá para saber. Eu vou explodir uma hora sem que ela saiba o porquê que eu estou explodindo. E assim, se é para mim guardar tudo para mim, as minhas dores e as minhas alegrias, não tem necessidade de eu estar com uma outra pessoa. Você divide com a outra pessoa momentos bons e momentos não tão bons. E é isso que é o que eu costumo dizer. A gente namora com as virtudes do outro, mas casa com os defeitos. E assim, eu gosto de pensar que a gente casa com a pessoa com quem a gente consegue aturar os defeitos, né? Sim, sim. Quando você encontrar alguém, vocês que estão assistindo aí, se você não é casado ou casada, quando você encontrar uma pessoa que você consegue aturar, suportar os defeitos dela, talvez dá para você olhar um pouquinho, com um pouco mais de atenção. E não cometa o erro que eu vejo em 90% dos casos, que é o tal do negócio. Mas eu mudo ele. Mas depois que casar eu mudo ela. A frustração é a mãe de todos os fracassos. Porque você vai querer mudar uma pessoa que na maioria das vezes não quer ser mudada. E não quer ser mudada principalmente por você. Imagina, ninguém muda ninguém, né? Para começar que ninguém muda ninguém. A gente não tem esse poder, a gente não é Deus que vai mudar alguém. A pessoa só muda se ela quiser mudar e aí você pode ajudar ela a mudar. É uma coisa. Sim. Agora, achar que você vai mudar o outro, tem um jeito da gente mudar o outro. Sabe qual que é? A gente mudar. Sim, quando a gente muda, reverbera. Inevitavelmente o outro é automático, gente. O comportamento muda. Pode acontecer 2 coisas que eu já vi.
você mudar e através da sua mudança você proporcionar mudança no outro, que assim é o como ser melhor a cada dia. Sim. Ou a pessoa ela é tão fechada no mundo dela e nas convicções dela e nas crenças dela que você muda e para ela você se torna um estranho e aí acaba cada um indo para o lado, porque aí um tá num nível e o outro em outro. E aí, assim, se os dois não tentarem, pelo menos, se equipararem, também a relação não adianta, não vai para frente. Olê, sabe o que eu percebo também que ajudou muito para os casais não continuarem juntos? Que as pessoas estão muito independentes. Tanto as mulheres e os homens estão extremamente independentes financeiramente. Eu acho isso incrível. Só que isso dá uma sensação de poder, de assim, vou tentar, se não der certo, tudo bem, não dependo dele, não dependo dela, entendeu? E aí as pessoas vão, tentam, na primeira briga que tem, já vai embora, né? O Lucas tá falando alguma coisa aqui, ó, deixa eu ver. Estou com meu namorado há 5 anos e nós somos completamente diferentes, mas nossas diferenças se completam. É isso aí, é entender que as pessoas se complementam. É na diferença que você... É muito legal ser diferente. Mas o que tem em comum? Sempre tem alguma coisa em comum. Ou são os valores que são comuns, porque a gente não consegue, pelo menos assim, na minha cabeça, eu não consigo ver um casal que tem valores diferentes. É muito difícil. Os valores, eu acho que são o que conecta mais o casal, né? Porque às vezes o meu marido fala assim, nossa, mas, gente, o fulano é um pilantra, mas a mulher dele é tão legal. E aí eu falo pro Vinícius, se ela fosse tão legal, ela não permitiria que ele fizesse o que ele faz. Então, gente... É uma ferramenta que eu tenho no meu método, que eu adaptei, que é valores do casal. Aí, ó. Assim, cada um tem seus valores. E aí você tenta casar para criar os valores do casal. Porque isso é importantíssimo, ter os valores do casal. Muito. Porque quando vem os filhos, é isso que você vai passar para eles. Né? Não, se então, aí vem assim, os filhos, aí dá um pau, hein? Quando vem o filho. Nossa Senhora! Porque se um gosta de trabalhar muito, o outro não gosta de trabalhar nada, o filho vai se espelhar em algum dos dois. Não, e aí assim, ó, não, mas eu fui criado desse jeito. Não, mas eu fui criado desse. E aí você tem que chegar no consenso. Né? Você tem que parar e falar, peraí, eu não sou sua mãe e eu não sou a minha mãe. Você não é o seu pai, sua mãe, eu não sou meu pai e minha mãe. Vamos pensar o que a gente acha, né? E aí sim, a gente entra num consenso para criar os nossos filhos. Não repetindo padrões, né, simplesmente. Sim, então eu acho que o grande desafio de um relacionamento, e principalmente nesse ponto de sonhar junto, é sempre entender que eu não sou você, você não é eu, mas agora a gente criou uma unidade, né? Então, os dois precisam continuar sonhando individualmente, porque é um ser individual, mas, estando casados, tem que ter sonhos em comum. E aí, como que a gente vai fazer para realizar esses sonhos em comum? Sim, é o que eu costumo falar. Cada um tem que ser eu, mas na maior parte do tempo tem que ser nós. Porque se você parar para pensar uma coisa, você vive... Se você tiver um casamento, né, caso que eu chamo de casamento pleno, que é o casamento para o resto da vida, você vai ficar mais tempo com o seu marido, com a sua esposa, do que você passou com os seus pais. Eu falei isso pro meu marido esses dias. Eu falei, Vinícius, você tem noção que a gente tá junto há 19 anos? Eu conheci ele quando eu tinha 17. Então, quer dizer, eu tô mais tempo da minha vida, que eu tô viva, gente. Eu tô mais tempo com o meu marido do que eu vivi sozinha. Sim. Olha só. É uma loucura, né? Mas as pessoas não param para pensar isso. Então, se você quer escolher casar, aquela pessoa foi a pessoa que você escolheu, senão você não casaria. Né? E o que eu vejo muito hoje em dia é falar, se não der certo, a gente vai para cada um para um lado. Pronto, começou, é fadado ao fracasso. Já tá cogitando que tem um jeito de dar errado. E aí eu, como
sou da paróquia, da Igreja Católica, a gente acredita que casamento é um só. Então, se a pessoa fala para mim isso no curso de noivos, eu falei, então, ó, eu acho melhor você ir embora. Porque se você já está pensando nisso, e aqui é uma vez só, é para o resto da vida. O que Deus uniu, o homem não separa. Se você está pensando nisso, você tem dezenas de outras religiões que sustentam a separação. Você escolhe, é escolha. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas é uma escolha. Só que assim, a gente tem que tentar melhorar a cada a maneira do ser humano evoluir. Sim. Isso individualmente. Só que você consegue fazer isso estando com outra pessoa do lado. Então é o que eu costumo dizer, que é o casal melhorar a cada dia. Porque vai chegar um dia, e isso é inevitável, em que o libido vai acabar, você vai ter várias coisas que a idade vão te trazer. Então, se você não melhorar a cada dia, e o casamento for sustentado por aparência física ou por sexo, quando você não tiver mais uma dessas coisas, ele não se sustenta. É uma cadeira com 3 pernas. Ela cai. Até tem umas aí na Etna com 3 pernas que parece que funciona, né? Mas estão mudando, né? O design. Mas, enfim, você tem que construir a sua relação imaginando que você vai viver com aquela pessoa 50, 60, 70 anos. Eu vou além, sabe? Eu acho que isso é uma coisa para um casal maduro e que casou porque quer estar junto. Por mais que na briga a gente fala, eu vou embora. Quem nunca fez isso, gente? Já fiz várias vezes. Eu vou embora, eu não aguento mais. Né? Cara, você não casa pensando em não ficar com a pessoa para a vida inteira. Então, umas coisas dessas não fica passando na cabeça, né? A gente fala na hora de brigar, e eu brigo, gente, eu sou briguenta, viu? Mas, e eu brigo sozinha. Eu brigo sozinha. Porque o meu marido é planejador. Ele fica lá assim, ó. Tá. Já acabou? Tem mais alguma coisa para falar? Eu quero matar ele quando ele faz isso. Mas ele é ouvinte, né? A melhor relação é um comunicador com um planejador. Um fala, o outro ouve. Então, e aí, assim, é muito interessante o que você falou sobre isso, do homem e da mulher, a diferença de comunicação. Eu tenho um livro aqui que eu estava lendo, e o homem, ele usa no cérebro dele, para se comunicar, 4 partes do cérebro. A mulher usa 16. Por isso que a gente fala muito, por isso que a gente lê um livro, escutando uma música e de olho na live. E o homem, não. Você faz uma coisa de cada vez. Agora imagina, gente. A mulher usa 16 áreas do cérebro. Como que a gente não dá um nó no nosso cérebro a gente mesmo? Né? Que a gente fala com o outro, a gente fala enquanto fala com a gente, é uma loucura. Então não dá pra achar que o homem vai falar, a comunicação vai ser igual, porque não vai. Para quem não conhece, não sei se você já viu, ele chama Pastor Cláudio. E ele é muito... Eu adoro ele. Ele é sensacional. Ele é engraçadíssimo. E ele fala disso, das caixas, né? Fala, isso. Que o homem ele é sensacional. Mas é a pura realidade. Os estudos hoje em dia comprovam isso. A mulher faz 5 vezes mais sinapses neurais do que o homem. A sinapse neural do homem, ela é muito mais forte, porque é um neurônio com o outro só. Em linha reta. Não, é ligação neural de um com o outro. E assim sucessivamente. A mulher, o mesmo neurônio, ele se liga em até 4 lugares, com 4 outros neurônios diferentes. Então ela faz muito... As ligações neurais da mulher, ela faz até 5 vezes mais que o homem. Olha só, gente. A do homem é mais intensa. Então é por isso que o homem, normalmente, isso em termos gerais, ele é mais focado que a mulher. Mas a mulher, ela é tridimensional. Ela consegue ver, a visão periférica dela é muito melhor e maior que a do homem. Eu costumo brincar
no meu curso de noite, que é assim, o homem e a mulher com uma criança no shopping. Aí eles param na frente da vitrine. A mulher tá olhando o vestido, já olha para a bolsa que combina, já fica imaginando um sapato numa outra loja que ela vai comprar, e ela tá de olho no filho, que tá escapando pelo lado, e também tá vendo que o homem olhou a bunda de uma outra que tava passando. Perfeito! Maravilhoso, é isso mesmo. O homem, se vai ferver o leite, e a mulher fala para ele, depois você ferver o leite, você pega a manteiga na geladeira, ele faz o leite derramar da leiteira. Ele não consegue, simplesmente não consegue. Então, essa questão de como ser melhor a cada dia é individual e do casal. O casal constrói junto a sua fortaleza, que eu costumo falar. Ele vai construir junto a maneira como ele vai educar os seus filhos. Não existe receita pronta para educação de filhos. Você é mãe, eu ainda não sou pai, mas você é mãe e você sabe. É difícil, viu? É bem difícil. É maravilhoso. Divertido. A gente morre de rir. Minha filha é uma figura, mas é bem difícil. Tem hora que dá vontade de... Nossa Senhora, você para, respira, você não cometer uma agressão, entendeu? Eu não gosto de bater. Então, a gente tem que respirar. Às vezes você precisa dar uma bronca, você dá risada. Então, é bem complicado. Mas é delicioso. Tem que alinhar o diálogo com o marido. Você vai dar uma bronca a ele, mesmo não concordando com você, ele tem que depois, em separado, falar com você, olha, o que você falou talvez não tenha sido tão bacana. Acho que deu um probleminha com a internet da Carol, mas a gente vai continuando aqui. Uma construção constante. A gente tem que construir e fazer essa construção valer a pena. A parede tem que ser firme, o alicerce tem que ser bom, porque senão as coisas não funcionam. Se você resolveu viver com a pessoa a vida inteira, então é isso que tem que ser feito, ser melhor a cada dia, como pessoa individual e como casal, principalmente como casal, né? E aí, pensando nisso, a gente já pode começar a estender para... Bom, vocês começaram a ter sonhos juntos. Já é um grande passo. Vocês pensam em ser melhor a cada dia. Vocês estão melhorando a cada dia, ok. Então, bom, já tenho um sonho junto, estou melhorando a cada dia, bora partir para ação. Então, aí é aquela história de fazer um planejamento a dois. Já que o sonho é do casal, o sonho é dos dois, então o planejamento tem que ser feito pelos dois. Não adianta os dois terem um sonho de passar um mês na Europa. É o sonho dos dois. Chegaram a essa conclusão. Bom, a gente então... Aí o cara pega e vira para a mulher, tá, mas então vê aí como é que a gente vai fazer. Você tem mais conhecimento aí? Ou então ela fala para o marido, você conhece bastante gente, vê aí como é que vai fazer e tal. Cadê o planejamento a dois? Vocês sonharam juntos. Vocês têm que construir este sonho, fazer este planejamento juntos. Vocês construíram o sonho, agora é hora de fazer a planta desse sonho, dessa casa. Então, assim, óbvio que cada um tem as suas aptidões para planejar. Tem os seus conhecimentos. O Instagram tá de sacanagem comigo. Acho que tá me vendo demais e tá me sabotando. Como é o nome dele lá, o dono do Facebook? Mark! Você tá me vendo, Mark? Eu acho que ele tá falando, essa mulher tá bombando. Nossa, essa menina não sai daqui, tira ela um pouco, manda ela pra mim. Até eu ia te perguntar, como faz para ter 38 mil seguidores?
Ave Maria, é muitos anos. Eu tenho Instagram desde 2013, essa conta. E a maioria dos seguidores eram da época que eu trabalhava com design de interiores. Eu sou designer de interiores também, gente. Então, tinha muito arquiteto, muito designer, dono de empresas de iluminação e cliente. Então, começou a bombar por conta disso. Depois, quando eu comecei a falar de venda, foi aumentando. Agora, tá diminuindo. Porque eu acho que, como eu falo muito só de uma coisa que não tem mais muito a ver com design, essas coisas, o público tá trocando, tá mudando. Entendeu? Eu estava falando na hora que você caiu, que a partir do momento que o casal começou e definiu um sonho a dois, e estão melhorando a cada dia como casal, está na hora de planejar como vão realizar esse sonho. Sim. Porque assim, já estão com um sonho junto. Por exemplo, o sonho do casal é passar um mês na Europa. Aí a esposa vira pro marido e fala, então você vai ver aí como é que faz, a agência de turismo, o dinheiro. Mas o sonho é dos dois, o plano tem que ser dos dois. Exatamente. E aí, eu fiz aqui um escopo de como a gente pode fazer para planejar junto. Bacana. Né? E eu já posso falar pro povo? Manda bala. Então, gente, é o seguinte, anota aí para vocês fazerem uma reunião, convoca uma reunião em casa para já fazer esse planejamento de sonho, porque isso aqui é o que vai fazer o relacionamento de vocês durar muito tempo, certo? Então é o seguinte, primeiro de tudo, escolha uma meta ou um sonho, e aí você vai definir se é uma meta ou se é um sonho, e aí você vai separar ele em metas, certo? Tem que ser um sonho em comum entre os dois. Pode ser, gente, a coisa mais idiota que vocês imaginarem. Pode ser fazer uma comida que faz tempo que vocês não fazem e vocês gostam, então vocês vão fazer juntos, tá? Então, inventa aí uma meta ou um sonho e coloca uma data para acontecer, para vocês se programarem, né? Se precisar se programar. Porque agora tem isso, né? Tem que olhar na agenda os casais. Não, peraí, eu preciso me programar. Bom, segundo, divida essa meta grande em metas pequenas, certo? Porque isso vai facilitar com que vocês vão conseguindo alcançar essas metas pequenininhas até chegar na grandona, tá bom? As micrometas, né? Uma micrometa para chegar na macro. Terceiro, dentro dessas metas, dentro desse planejamento, divide ali o que cada um mais gosta de fazer. Então, por exemplo, aqui em casa, eu gosto mais da papagaiada, da alegria, sabe, de enfeitar. Meu marido já não gosta, ele prefere o planejamento matemático, então ver quanto que vai gastar. Então, separa isso entre o casal, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, ok? Para atingir essa meta maior aí. Depois, o quarto, celebrem juntos cada conquista que vocês tiverem. Então, eu tenho uma mini meta, o meu marido tem a mini meta dele. Eu alcancei a minha, vou comemorar, nós dois vamos celebrar juntos, certo? Porque isso vai te trazer a real de que vocês estão juntos e vocês são juntos. Mesmo que vocês estão trabalhando individualmente em comum para uma meta maior, certo? É uma equipe, aí, é motivação, né? É uma equipe, exatamente. Um motiva o outro, os dois celebram juntos. E, por fim, entender que um casal é feito de dois, mais uma unidade. Então, tudo aquilo que vocês fizerem, mesmo individualmente, impacta diretamente na vida do seu companheiro, da sua companheira. Diretamente. Portanto, mesmo que você tenha um sonho que é seu individual, por exemplo, eu tenho o sonho de fazer um curso e de me formar em X coisa. Esse sonho não é só seu. Né? O seu marido ou sua esposa também está trabalhando para te dar estrutura. Enquanto você está fazendo o curso, ele está em casa, está fazendo uma comida para quando você chegar, ou está cuidando do seu filho. Né? Ou ele também está trabalhando para te ajudar a pagar, financiar esse sonho. Você é a mesma coisa. Então é sempre dos dois. Sempre, mesmo que seja só seu. Ó, o Mark
querendo tirar a Carol de novo. Mas o que ela estava falando é muito importante. Você... Quase. Achei que o Zuckerberg já tinha me... O Zuckerberg tá... Eu vou ter uma conversa com ele. Ah, por favor. Bate um papo com ele. Você estava falando do sonho individual que é dos dois, né? Que é o que eu coloco como uma da terceira fase do meu método, que é o planejamento 5W2H do casal. Quem vai ser o seu parceiro nesse sonho, né? Aí, no caso, quando é um sonho em conjunto, vocês vão ter parceiros externos, porque às vezes é importante. A família, quando a família é unida, e dependendo do sonho do casal, se o sonho do casal é construir uma casa, eles podem envolver outras pessoas das quais eles confiam, né? Desde que seja em comum acordo, para ajudar eles a construírem esse sonho, né? Sempre não sei o que você pensa acordo, disso. né? Eu podia trazer meu marido aqui para falar para vocês o que é fazer coisas sem comum acordo, por exemplo. Teve uma vez que eu cheguei na minha casa, tinha uma mesinha de centro que eu mandei fazer, desenhei a mesinha, fiz lá do jeito que eu queria. A hora que eu cheguei em casa, tava a tia dele lá e a tia dele amou a mesinha. E aí ele falou para ela, tia, pode levar de presente. Aí quando eu cheguei em casa, ele tinha dado a minha mesinha de centro para a tia dele. Imagina, gente. Não façam isso. Entendeu? Não faz isso. Olha, eu me lembro que assim, a gente casou e aí não tinha câmera digital na época. Ou se tinha, era muito caro. Aí, no segundo ano de casado, a gente viajou ia ficar 15 dias em Paraty. Aí eu falei, aí já no outro ano já estava mais barato, falei, vou comprar uma câmera, né? Entrei no Mercado Livre, escolhi, comprei, chegou a câmera, mas deu um quebra-pau, porque ela falou, você não me falou, a gente ia comprar essa câmera junto, mas amor, eu comprei uma Cybershot, que é não sei o quê, eu não quero saber que diabo é isso de Cybershot, eu só quero saber que a gente tinha combinado, mas é só uma câmera. Não, mas é só uma câmera para você. Porque para mim não é só uma câmera. É o fato de você ter feito uma coisa... Dos homens e das mulheres, né? Porque a gente vê sentimento em tudo. Para o homem é só tipo um mouse. É só um mouse. A mulher põe o conto de fadas em tudo, né? Em tudo que envolve o casal. E é muito interessante isso. E eu acho até importante, talvez, a criação das nossas filhas também, sem que elas saibam que existe um príncipe encantado, que existe um conto de fadas, as meninas são frias também, assim, sabe? Uma coisa que eu tenho percebido muito, e aí a gente ainda tem um tempinho, eu posso falar sobre isso, não vai fugir sobre o que a gente tinha falado nesta live. As mulheres, elas hoje em dia não sabem lidar com o fato e a questão de muitos casais, a mulher ganhar mais e às vezes bem mais que o marido. Elas não conseguem lidar com essa situação que hoje é nova, tem 10 anos, e 15, se no máximo. Porque a criação e aquela memória, que também tem a tal da memória genética, que o homem é o provedor. E quando o homem, às vezes, fica desempregado e ela está trabalhando, sustentando a casa, dá um nó na cabeça dela. E aí ela acha que ela tem que tomar a posição, e aí entra um pouquinho no negócio da constelação, ela acha que tem que inverter o papel. E ela quer tomar o papel de homem da casa, só que ela não sabe, porque ela foi acostumada com o pai dela tomar conta das coisas. Então eu tenho notado isso, você falou de criar as nossas filhas, os casais que têm filhas têm que começar a tentar colocar esse tipo de situação para que a mulher é independente. Isso é fato.
A mulher sempre foi independente, muito mais que o homem ao longo de toda a história. O homem sempre foi mais dependente da família e da esposa. A mulher sempre foi mais independente. Isso é da mulher. É configuração mental da mulher. Então, assim, já que ela é independente, ela tem que aprender, de uma certa forma, a lidar com a dependência do marido, porque para ela é ao contrário, ela é criada ao contrário. A mulher é criada para depender do marido. Hoje em dia nem tanto, mas ao longo do tempo foi assim. E aí tem uma inversão não só de valores, mas a mulher começa a enxergar o homem fraco, como se ele fosse fraco, né? Sim, Isso é um problema muito sério. E ao longo dos tempos, a grande maioria das grandes civilizações eram matriarcais. Ou seja, a mãe tomava conta de tudo e o marido só tinha a única e exclusiva obrigação de trazer as coisas para casa. Ou a caça, ou a colheita, ou o dinheiro. As maiores civilizações eram assim. E isso foi se prolongando ao longo dos tempos. Aí quando a coisa fica meia invertida, quando é a mulher que tem que trazer para casa o dinheiro, pronto. E isso é um motivo do que eu coloco de como ser melhor a cada dia. Se a situação tá... Eu conheço um casal, eles têm 3 filhos, acho que eles estão há 20 anos juntos. E desde que eles casaram, a mulher tinha um emprego muito bom, ela é engenheira civil, trabalhava numa grande empresa, numa construtora. Ele também era engenheiro civil, só que ele não conseguiu a mesma carreira que ela teve, o mesmo sucesso na carreira. Então ele deu aula e tal, chegou com 4 anos de casado e falou, olha, fizeram um acordo, você trabalha e eu cuido da casa. Foi quando nasceu o primeiro filho. Você trabalha e eu cuido da casa. Hoje e aí depois ele foi para outros caminhos, ele fez curso de nutrição, depois ele fez curso de chefe de cozinha, hoje ele dá consultoria para restaurante, mas tudo de casa. Mas o acordo foi feito no começo. Então, os dois ficaram confortáveis com essa situação. Mas isso é um ponto fora da curva. Sim. É difícil isso acontecer. E é o que eu costumo falar. O relacionamento que não estava bom antes da pandemia, a tendência é ficar pior agora. Porque várias coisas vão maquiando e vão escondendo os problemas e as dores da relação. É o dia a dia, é o trabalho, eles só chegam, os dois só vão para casa para dormir, então, basicamente, só vão deitar, e aí a coisa você vai empurrando a sujeira para baixo do tapete. Só que a pandemia veio para tirar o tapete. Exatamente. E aí, nessa hora, o que eu acho interessante é para os casais que estão passando uma dificuldade, tentar resgatar as fotos de quando se conheceram, as coisas que faziam quando namoravam, o que vocês gostavam de fazer juntos quando vocês namoravam, tentar buscar o começo, o porquê, por que vocês casaram, como era quando casou, né? Isso tudo motiva de não deixar o casamento afundar. Porque agora na pandemia, cada um teve que se trancar em casa com seus próprios monstros. Sim. Né? E a gente projetar o nosso monstro nos outros é muito fácil. Muito fácil. Sim, mas tá assim porque a culpa é sua. Mas assim porque a culpa é sua. Você... E aí? E a autorresponsabilidade, né? Então, é o momento de resgatar. E eu fiz até um post sobre isso. Resgatar o que a gente foi deixando para trás. Eu tenho uma ferramenta, antes da nossa live eu estava aperfeiçoando ela, que é o feedback do casal. Que eu pego um pouco do auto-feedback, um pouco do feedback 360 e mais algumas coisas que eu aprendi aí, e é muito isso. Inclusive eu vou fazer, já estou convidando quem está aqui, eu vou fazer, semana que vem, ainda estou definindo o dia, uma sessão de coach ao vivo e online, de verdade, a Vera,
com um casal que se dispôs a fazer isso com essa ferramenta. Que eu acho que top! nunca fizeram isso. Aí eu vou ser o primeiro louco a fazer. Mas Nossa, já fala pra gente que dia que vai ser pra gente se programar. Eu tô definindo entre quarta e quinta-feira, né? Mas eu quero fazer uma promoção bacana para colocar no Instagram, para chamar bastante gente. Bastante. Quero ter bastante gente assistindo. E é bem isso. Tem nessa ferramenta, tem o que motivou, o que você viu nele para querer namorar ele e ela. O que te motivou a continuar esse namoro? O que fez com que você resolvesse unir a sua escova de dente a dele? E no momento desse, você tem que revisitar isso. E aí eu vou mais fundo, eu só tô dando um spoiler aqui. Eu vou mais fundo, né? E aí eu vou mesmo na ferida. Se ele tivesse só um dia de vida, como seria a sua vida sem ele? O que você ia fazer? E vou um pouquinho mais fundo ainda. Aí eu vou, enfio a cabeça lá no fundo da piscina. Se ele tivesse uma doença degenerativa e tivesse que ficar de cama, e você tivesse que dar de comer, limpar ele e não tivesse cura, e aí os estágios iam ser até o estado vegetativo, o que você faria? Largaria todo o seu trabalho, pararia a sua vida para cuidar dele? Ou você ia devolver ele para os pais dele, ia continuar bancando, mas ia refazer sua vida? E não está errado nenhuma das duas opções. Não está errado. Mas é para a pessoa pensar o que ela está fazendo, né? Que caminho ela tem que... E ela tem que ter consciência da escolha. Se ela escolheu ficar com aquela pessoa, então procura. Se o negócio não está bom, procura pensar por que eu escolhi ficar com essa pessoa. O que me fez mudar, o que meu coração bateu mais forte. Eu tô com ele só porque eu me acostumei a estar com ele ou com ela, porque é cômodo, porque é confortável. Eu tô naquela situação de zona de conforto, que para mim é zona de desconforto. É o que acho que não, esqueci o nome da moça do IBC que dá o marketing digital, fala que é ficar na piscina de cocô, de cocô quentinho. Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa que faz com que esse momento te desperte esse tipo de reflexão. E não simplesmente fazer o que você falou, o seu monstro você projetar no outro. Né? E é o mais fácil, né? É o mais fácil. Tira a culpa de você e joga em alguém. Uhum. Né? É mais fácil você pôr a culpa no outro. E um comunicador ama fazer isso, como eu. Adoro. Tipo, a culpa é minha, eu dou pra quem eu quero, né? Ou então fica justificando o tempo inteiro. A minha mulher fica louca. A minha mulher é executora, com traços de analista. Ela fica louca comigo. Aí eu vou começar a contar alguma coisa que eu fiz errado. Só que antes de eu falar o que eu fiz de errado, eu vou contar uma história para justificar o porquê que eu fiz errado. Ela fala, vai direto ao ponto. Eu já sei. Eu não quero ouvir toda essa história. E a gente vai aprendendo com isso, né? Devagar a gente vai se adaptando, vai se readaptando, né? Com a idade vão surgindo coisas novas, vão surgindo defeitos diferentes, qualidades diferentes. E é uma eterna readaptação. E a gente precisa conseguir levar sempre isso para o lado engraçado, para o lado bom, né? Para não viver uma guerra. Porque, gente, a gente não está falando aqui que é super fácil. Todo mundo sabe que não é, né? Mas tem que ser melhor, tem que ser mais vezes melhor do que pior. Todo mundo vai ter um momento de conflito. Graças a Deus, igual, né? Igual, tem um casal muito amigo nosso, meu e dela, que é lá da paróquia. Eles vão fazer, acho que o ano que vem, 70 anos de casado. Tem 5 filhos. E ele é dentista, e ele é dentista até hoje, ele exerce. Meu Deus!
Não, 70 não, eles fizeram 65 anos de casado. E aí eles falam que já está encerrando, só para deixar como um gostinho, ele fala assim, eu não sei mais o que é minha mania e o que é a mania dela, se a mania era minha e eu peguei dela, ou se era dela e ela pegou de mim. Eu não reconheço mais o que eu era, eu só me reconheço nela. Olha, e aí eu gente. falei, um dia eu quero chegar a isso. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Obrigada de coração.